Achei que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela veio bem e chegou tarde, porque já estava claro, desde que, desde que a Polícia Federal liberou ali o conteúdo das mensagens trocadas por WhatsApp, pelo Ibanez, com autoridades de Brasília, depois da busca e apreensão feita na casa do governador, já tinha ficado claro ali que o caso do Ibanez é de inépcia, de incompetência e não de cumplicidade com os golpistas de 8 de janeiro. Então, o governador foi muito incompetente quando nomeou o Anderson Torres para ser o secretário de Segurança, ele que vinha, o Anderson Torres, do Ministério da Justiça de Bolsonaro. Ali ele como que colocou diante dos seus próprios pés uma casca de banana na qual ele escorregaria em 8 de janeiro, porque o Anderson Torres não combateu como deveria, não se preparou adequadamente para o movimento, para o quebra-quebra de 8 de janeiro. Agora, o que se investiga é se o Anderson Torres fez isso deliberadamente, criminosamente, ou se foi também apenas incompetente. Mas o governador, como disse, se autoimpôs essa casca de banana e depois teve que demonstrar, isso ficou demonstrado com a quebra do sigilo das mensagens telefônicas dele, a batida na casa dele, ficou demonstrado que ele errou, foi inepto, mas não houve cumplicidade, Fabiola. E esse episódio do afastamento do governador fica como um asterisco nesse escândalo que foi a tentativa de golpe de 8 de janeiro, porque o governador tinha sido reeleito em primeiro turno e um ministro do Supremo Tribunal Federal, em decisão individual, monocrática, afastou esse governador que tinha sido reeleito. É uma decisão muito grave, que agora se verifica desnecessária, e, como disse, o ministro Alexandre de Moraes, ao revogar, age bem, mas chega tarde, porque já estava caracterizada essa inépcia do governador, mas a ausência de culpa, ele deveria ter sido devolvido ao cargo antes. Ibanez, foi um erro ter tirado do comando do Estado, do Distrito Federal, né, na verdade, por quase 2 meses, né, mais de 2 meses, aliás. Bem, em que pese possa haver alguma controvérsia jurídica relativamente à forma processual com que se deu esse afastamento, eu pessoalmente acho que esse afastamento era necessário. Por quê? Para a apuração de certos fatos, você não pode ter uma pessoa que pode influenciar na apuração mantendo um posto de comando. Ou seja, o governador do Distrito Federal, se tivesse envolvido, poderia utilizar o seu cargo para impedir acesso a informações, para destruir provas, para elaborar, engendrar obstáculos à investigação que estava sendo feita. Então, me parece que é correta, ou foi correta, a decisão de afastamento, independentemente das polêmicas jurídicas que possam existir em relação às formulações processuais. Também agora me parece correta a volta ao cargo, como bem disse o Josias. Por quê? Esse crime que supostamente poderia ter sido praticado pelo governador Ibanez, ele é um crime que exige o dolo, a má-fé. Muitas vezes, na prática, a distinção entre a culpa, a negligência, a imprudência, a imperícia e a má-fé é muito tênue, né? Em que momento o indivíduo que é incompetente agiu com má-fé? Qual a fronteira? Isso não é fácil de ser apurado. E, realmente, tudo indica, pelo menos as provas coletadas até agora, que houve foi uma indolência, uma imperícia, uma despúria, ou seja, uma culpa grave do governador Ibanez, mas não propriamente que ele tinha tido a má-fé de engendrar aquela situação. Coisa diferente do que parece colocar-se, mas também não se pode afirmar com convicção, com o ex-ministro da Justiça e secretário de Segurança Pública. Realmente, o governador Ibanez resolveu, parece que, namorar com o perigo quando nomeou o Anderson Torres. É mais do que um descuido, isso é um crime, né, Fabiola? Sabe que uma presidência doentia como a do Bolsonaro sempre deixa sequelas.
mas a conjuntura é cruel com o paciente. O Brasil hoje é um paciente. As más notícias sobre essas anomalias decorrentes da moléstia, elas chegam aos pouquinhos, num interminável conta-gotas. Num dia o Brasil descobre que 39 milhões de doses de vacinas contra a Covid, que custaram 2 bilhões de reais, foram parar no lixo. No dia seguinte, o país é informado que, sob Bolsonaro, o governo incinerou medicamentos indicados para doenças raras e de alto custo. Foram à fogueira pelo menos 13,5 milhões de reais. Ouvido pela Folha, o presidente da Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras, o Antoine Daher, ele disse que alertou o governo sobre a necessidade de distribuir esses remédios. E ele foi ao ponto, Fabiola, ele falou, eu chamo isso de desastre, medicamentos de alto custo sendo jogados no lixo, com pacientes morrendo, necessitando de tratamentos, não foi por falta de aviso, isso é falta de responsabilidade com a vida das pessoas, disse o presidente dessa associação. E tem uma outra pessoa que foi ouvida pela Folha, que é o Moisés Toniolo, que representa a Articulação Nacional de Luta contra a AIDS. Ele emoldurou o descalabro e, a meu ver, disse a frase que está faltando nisso tudo. É um caso gravíssimo, disse ele, que precisa ser levado à autoridade para penalização administrativa, civil e criminal dos responsáveis. Ladrões convencionais costumam oferecer uma opção aos assaltados, a bolsa ou a vida. Governos como o do Bolsonaro levam do contribuinte a bolsa e também a vida. A eleição do Lula foi obtida por uma margem apertada de votos, graças, sobretudo, ao desejo dos brasileiros de dar alta ao Brasil. O país saiu da UTI, mas continua na maca. Se governos pudessem ser submetidos a um eletrocardiograma, a agulha escreveria um palavrão no final do gráfico do exame da gestão Bolsonaro. E o doutor Augusto Aras daria sempre o mesmo diagnóstico. Não é nada. Mas quando o Lula é informado de que o antecessor jogava vacinas, remédios raros no lixo e demora a chamar a polícia, demora a chamar a procuradoria, aí nada mais pode ser remediado, Fabiola. O governo precisa tomar providências, mandar isso, chamar a Polícia Federal, mandar isso para o Ministério Público, não pode ficar do jeito que está. E outra coisa que precisa ser, outra providência que precisa ser adotada é fazer uma varredura nas prateleiras do Ministério para ver o que está próximo do prazo de validade. Não dá mais para jogar remédio e vacina no lixo. Isso é intolerável. Qual?